Com certeza, em algum momento de sua vida você já se perguntou de onde viemos e para onde vamos. Vários cientistas consagrados afirmam que tudo que vemos no universo, estrelas, planetas e todos os astros que orbitam em sua volta, vieram do Big Bang. Mas de onde veio o Big Bang? Dificilmente foi um acaso, pois maravilhas como a vida não vieram através de um acaso. O livro mais antigo, a Bíblia, afirma que existe um Criador de todas as coisas e apenas um Criador soberano de tudo e de todos, chamado Deus, mas também conhecido por vários outros nomes e conhecido por várias religiões e culturas. Vamos ver de onde pode realmente vir a força vital de tudo que vemos. Vamos lá! Quem somos nós? Segundo algumas pesquisas, somos poeira estelar, que de alguma forma ganhou vida. E como, por que isso aconteceu, é um mistério. Então, a questão é de onde veio essa poeira estelar e como ela se tornou viva. O universo foi criado há 13,7 bilhões de anos, mas já parou para pensar quanto tempo é isto? Ninguém sabe como ou por que o Big Bang aconteceu, ou como ou por que a vida veio a existir na Terra. No início, o universo era menor que um átomo. Mas onde ficava este minúsculo átomo? Vamos acreditar que o vasto vácuo do universo sempre existiu, pois segundo a Bíblia, Deus criou as estrelas para iluminar o universo e os planetas para preenchê-lo. Pois segundo descrito na Bíblia, no início o universo era uma escuridão imensa. Bom, mas vamos em frente. 380 mil anos após o Big Bang, os primeiros átomos apareceram como enormes nuvens de hidrogênio e hélio. Essas nuvens tinham uma diferença de temperatura de apenas 1 para 1000 degraus, o que foi suficiente para a gravidade começar a compactar as nuvens. À medida que essas nuvens se compactavam, sua densidade aumentava, o que fazia com que a gravidade se tornasse mais poderosa. E à medida que a gravidade se tornava mais poderosa ainda, as temperaturas das nuvens aumentavam. Quando as temperaturas finalmente subiram para 10 milhões de graus, os prótons começaram a se fundir, o que liberou uma enorme quantidade de energia, que fez com que bilhões de estrelas se formassem em todo o universo. Essas poeiras forneceram os elementos para criar luas e planetas, e a vida na Terra. E como se viu, a Terra tinha a combinação certa de energia, elementos químicos e água para a vida se formar. Hoje, seu corpo é feito de poeira do mesmo carbono, oxigênio, nitrogênio, sódio, ouro e muitos outros elementos, que foi espalhado pelo universo pela explosão de estrelas bilhões de anos atrás. Só que uma coisa que sempre nos perguntamos: por que somente a Terra parou em uma posição exata da distância do Sol para manter a temperatura exata para ostentar a vida? Segundo os teólogos, um ser supremo e celestial coordenou tudo isso. O Big Bang provavelmente existiu, mas foi criado por Deus. A vida pode ter vindo das estrelas, mas por vontade de um Criador. Vamos observar uma coisa: estrelas nascem e se vão. O universo está em constante evolução. Nós, seres humanos, temos um prazo de validade, assim como as estrelas, e assim como elas, seres humanos estão sempre nascendo e evoluindo. Provavelmente, a força que alimenta as estrelas é a mesma que nos alimenta. Algumas religiões acreditam na evolução, pois hoje nossa mente jamais compreenderá esses mistérios, pois provavelmente estamos aqui para evoluir e aprender. Quando evoluirmos, poderemos ser capazes de entender várias dessas coisas. Um exemplo é os nossos dias, comparados aos dias para Deus. A Bíblia descreve que 1000 anos para nós equivale a um dia de 24 horas no mundo celestial. Ou seja, provavelmente, como os cientistas descrevem que no universo o espaço e tempo é distorcido, no mundo de Deus provavelmente o tempo não exista, como aqui. Outro exemplo é que Deus também é descrito como o próprio tempo, e se observarmos melhor, tudo à nossa volta é o tempo. Tempo de vida, tempo de melhorar, tempo de esperar, tempo de nascer, tempo para fazer. Tudo se resume em nosso tempo.
Mas no meio de tudo isso, onde está Deus? Ou seja, onde ele fica? Talvez em tudo que vemos, sentimos ou tocamos. Provavelmente o Criador não teria uma forma física, pois segundo livros bíblicos, Deus se apresentou a vários discípulos de várias formas. O DNA dos humanos, também chamado de nosso genoma, contém 6 bilhões de bytes de informação. 99,9% dessa informação é a mesma em todas as pessoas. Apenas 0,1% dessa informação varia, e por isso que somos ligeiramente diferentes uns dos outros. Os nossos DNAs se replicam assim como as estrelas. O DNA nem sempre reproduz a si mesmo e suas informações exatamente. No entanto, ele tem imperfeições. Como o DNA se copia uma vez em cada bilhão de replicações, tende a haver um erro. Alguns desses DNAs com erros acabam funcionando e assim se tornam novos tipos de organismos vivos. E esses novos tipos com erros começam a competir com o seu DNA original por recursos. E qualquer versão que ganhe esses recursos é a única que sobrevive. Algumas das seções acima descrevem como a ciência vê as condições que estavam presentes quando a poeira estelar e a vida surgiram. É muito importante que você entenda, entretanto, que nem os cientistas nem ninguém sabe como o porquê a poeira estelar e a vida surgiram. No entanto, aí está você, flutuando em uma pequena bola rodeada por água e uma pequena camada fina de ar, em um vasto universo. Isso seria provavelmente infinitamente impossível de acontecer por acaso. Provavelmente, o Criador de todas as coisas e a ciência estejam sempre juntos, mas para a ciência, um Criador é impossível, pois provavelmente eles imaginem Deus como um homem, mas não seria simples assim. Segundo a Bíblia, Deus é um ser de pura energia e apenas criou nós, seres humanos, à sua imagem e semelhança. Mas como falamos anteriormente, o Criador Deus se apresentava, ou melhor, falava através de várias figuras. Então Deus pode se apresentar como várias figuras, mas tudo isso não envolve aqui, no nosso canal, qualquer debate de religião ou crença, ou cientificamente errado ou certo. Tudo e todos devem ser respeitados. Basta o que você realmente acredita. Até o próximo vídeo.